O sol se punha sobre Roma, tingindo as cúpulas de tons de laranja queimado e violeta. Na Piazza Navona, o som das fontes era um sussurro constante, uma melodia que acompanhava os passos apressados e os segredos mal guardados da cidade eterna. Chiara, herdeira do Império Imobiliário Moretti, caminhava com a postura rígida que sua linhagem exigia. Seus sapatos de marca batiam contra as pedras centenárias com uma precisão que escondia a inquietação em seu peito. Ela detestava a fachada de mármore e ouro que definia sua vida. Mais uma recepção, mais um contrato assinado com um aperto de mão suado e sorrisos falsos. A Roma que vejo através das janelas de limusine não é a Roma das pessoas. É apenas um palco. Helena, por outro lado, conhecia a cidade pelas solas gastas de suas botas. Ela trabalhava como restauradora de arte em uma pequena oficina na Via dei Coronari, onde o pó dos séculos cobria suas mãos e o cheiro de solvente era seu perfume diário. Para Helena, Roma era um organismo vivo, feito de camadas de história que precisavam ser preservadas com paciência e amor. Naquela tarde, enquanto tentava consertar uma moldura barroca que uma cliente apressada trouxera, o destino decidiu entrelaçar dois mundos que, em teoria, deveriam ser linhas paralelas. Chiara entrou na oficina por um erro de percurso, fugindo de um paparazzi que insistia em fotografar sua vida vazia. O sino da porta soou, e Helena levantou o olhar, surpresa pela entrada daquela figura que parecia ter saído de uma revista de moda de luxo, mas cujos olhos expressavam um desespero incomum. A Galeria de Arte Contemporânea fica na próxima esquina. Aqui é apenas um local de concertos. Eu não estou procurando arte moderna. Estou apenas procurando um lugar onde o silêncio não soe como uma ameaça. Por favor, posso ficar aqui apenas alguns minutos? Helena hesitou. Ela conhecia aquele rosto. O sobrenome Moretti estampava manchetes sobre especulação imobiliária em bairros históricos, justamente o que destruía o ganha-pão de artesãos como ela. Mas a vulnerabilidade na voz de Chiara desarmou qualquer hostilidade. Feche a porta. Se algum fotógrafo passar, eles não verão nada além de uma oficina fechada. Aquele encontro fortuito tornou-se um hábito. Chiara começou a frequentar a pequena oficina com desculpas esfarrapadas. Ela trazia livros, pedia para ver os pincéis, fingia interesse no processo de restauração. Elas passavam horas conversando sobre o que estava por trás das fachadas. Chiara contava sobre o peso de ser uma herdeira, sobre as gaiolas douradas e o casamento arranjado com um aristocrata que nunca conhecera. Helena falava sobre a beleza das pequenas coisas, sobre a importância de salvar o passado para entender o futuro. Você vê o mundo como se cada detalhe fosse uma obra-prima. Eu vejo apenas o que preciso descartar ou reformar para agradar aos meus pais. As coisas não são descartáveis, Chiara. As pessoas, menos ainda. Você é como uma tela que recebeu camadas de tinta erradas. O segredo da restauração não é trocar a tela, mas remover o que está cobrindo a sua cor original. O amor floresceu entre as faixas de poeira dourada que entravam pela janela da oficina. Não foi um amor explosivo, mas um acúmulo de momentos. Um toque de mãos enquanto seguravam o mesmo pincel, um olhar sustentado por tempo demais sob a luz de um candeeiro. Em uma noite de chuva intensa, a barreira social finalmente cedeu. Elas estavam abrigadas na oficina, com o som das gotas batendo no teto de zinco, quando a tensão acumulada se dissolveu em um beijo hesitante, carregado de todo o medo e de toda a liberdade que sentiam. Se eles soubessem de nós, destruiriam tudo. Minha família não entende o valor de algo que não pode ser medido em euros. Eles não precisam entender. Roma sobreviveu a impérios que caíram e se esqueceram de si mesmos. Nós também podemos sobreviver ao que tentam nos impor. Mas o mundo exterior não tardou a intervir. O pai de Chiara, um homem de ferro e ambição, descobriu as escapadas da filha. Não por intuição, mas por pura vigilância. Ele via Chiara como um ativo, uma peça em seu tabuleiro de negócios. A ideia de que ela se envolvesse com uma simples restauradora era uma afronta, uma mancha em seu prestígio. Ele agiu rapidamente. Uma manhã, ao chegar na oficina, Helena encontrou o local fechado por ordem municipal, sob um pretexto administrativo de irregularidades estruturais.
Chiara estava presa em sua mansão, com seu passaporte confiscado e a promessa de um casamento imediato em Milão para selar a fusão das empresas. O silêncio caiu sobre elas como uma lápide. Eles estão apagando nossa história antes mesmo de ela ser contada. Como eu posso lutar contra um exército de advogados e dinheiro? Chiara, sentindo-se encurralada, percebeu que a única maneira de salvar a si mesma e a Helena era usar o próprio sistema contra ele. Ela começou a fingir submissão. Ela aceitou o noivo, frequentou os jantares de noivado e sorriu para as câmeras, enquanto, em segredo, copiava os documentos confidenciais do pai que comprovavam esquemas de corrupção e desapropriação ilegal de prédios históricos. Se o mundo deles é construído sobre mentiras, vou garantir que a fundação desmorone. O dia do casamento deveria ser o apogeu da linhagem Moretti. A igreja, adornada com flores importadas, estava cheia de convidados de elite. Chiara, vestida de branco, não parecia uma noiva, mas uma estrategista em pleno campo de batalha. No momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo a dizer sobre aquela união, Chiara não esperou. Ela não entregou os documentos à polícia, mas enviou uma cópia digital para todos os jornais da Itália simultaneamente. O caos instalou-se. O pai de Chiara, furioso e pálido, viu seu império desmoronar enquanto os convidados verificavam seus celulares e trocavam olhares de choque. Chiara, sem dizer uma palavra, retirou os sapatos de luxo e correu para fora da igreja, atravessando as ruas de Roma como se estivesse fugindo de uma prisão que finalmente deixava de existir. Ela correu até a Via dei Coronari, com seu vestido de noiva esvoaçando, ignorando os pedestres e os gritos atrás dela. Ela chegou à oficina, onde Helena estava do lado de fora, desolada, sem saber o que estava acontecendo no restante da cidade. Chiara? O que você fez? Eu restaurei minha própria liberdade, Helena. Eles pensaram que podiam moldar meu destino, mas esqueceram que, nesta cidade, as pedras têm memória e o amor, quando é real, é a única coisa que realmente perdura. Helena correu ao encontro de Chiara. O abraço ali, no meio da rua, sob o céu romano, não foi o fim de uma história, mas o começo de uma vida onde as classes sociais não importavam. O Império Moretti caiu, a família de Chiara perdeu tudo, mas para as duas, isso era apenas o preço a pagar pela verdade. Elas deixaram Roma por algum tempo, escondendo-se na tranquilidade da Toscana, onde aprenderam que, quando duas almas estão destinadas a se encontrar, nenhum muro, por mais alto que seja, é capaz de impedir o reencontro. Anos depois, dizem que é possível encontrar duas mulheres cuidando de uma pequena galeria de arte no Trastevere. Elas não buscam poder, nem fortuna. Elas buscam a restauração do que é belo. E, sempre que o sino da porta toca, elas trocam um olhar cúmplice, lembrando-se de que, na cidade eterna, o amor foi a única reforma que realmente valeu a pena. Nunca me arrependi de ter deixado tudo para trás. O luxo é apenas pó, Helena. O que temos aqui é o que realmente brilha. Você sempre foi a obra-prima que eu mais amei restaurar. E sob o céu de Roma, onde o tempo parece não ter pressa, Chiara e Helena continuaram a escrever sua própria história, uma página por vez, provando que, no drama da vida, o amor proibido é, na verdade, a única lei que ninguém consegue revogar. Quando o pai de Chiara descobre a relação, ele tenta destruir a vida de Helena e forçar um casamento por conveniência para a filha. O confronto entre o poder do dinheiro e a força do afeto leva a uma reviravolta dramática durante o evento social do ano, onde Chiara arrisca tudo para revelar a verdade e ser livre. Uma história sobre escolhas, sacrifícios e a busca pela autenticidade nas ruas eternas de Roma. Um conto emocionante onde o amor atua como a força restauradora capaz de consertar qualquer imperfeição da alma, provando que o coração não conhece distinções de classe.